Salmo 133, ali, ó. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Né? Unidade. Pode passar. É como óleo precioso que é sobre a cabeça. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, no lugar da comunhão, da unidade, da paz, da tranquilidade, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Então não é onde há contenda, aonde há inimizade. Olhei para o texto e percebi que Isaac sai fora. É como eu já disse uma vez, não vou ficar dando murro em ponta de faca, porque eu que vou me machucar. A gente que se machuca, porque a gente fica dando murro em ponta de faca. E não tem como ser assim. A palavra de Deus é clara. Uma outra ideia de unidade é a igreja primitiva em Atos 2. A igreja primitiva diz que tinham tudo em comum. Isso não é o melhor. Repartiam entre si, não é o melhor. Comiam de casa em casa, não é o melhor. O melhor era uma só alma, um só coração. E Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Porque o acrescentar a prosperidade de qualquer ramo das nossas vidas particulares, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa igreja, ela vem de Deus. E depende da palavra. E Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, por conta da uma só alma, um só coração, pela paz, pela unidade. Em contrapartida, encontramos Isaac saindo de um lugar para outro, porque ele era a pessoa de paz. Esse texto de Gênesis, então, ele tem isso a nos ensinar. Aí agora a gente pode voltar um pouquinho no tema, né? O que é realmente o prosperar? Aí diante do texto eu percebo, né? Nós podemos perceber. Primeiro, o prosperar é ter Deus como Senhor. Tem pessoas que querem ter Deus como gênio da lâmpada. Fazer o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. Se não for assim, não vou te fazer culto. Não vou à igreja. Não entrego meu dízimo. Não faço isso. Não faço aquilo. Porque eu quero que Deus esteja dentro da minha própria vontade. Então, o prosperar é ter Deus como Senhor. E quem é esse Senhor? É o Senhor da promessa. É o que promete. É o Senhor da promessa, que também é o dos mandamentos. Que às vezes se prega muito no Senhor da promessa. Ele é o Deus da promessa, Ele vai dar a bênção, Ele vai fazer, Ele vai acontecer. Glória a Deus, aleluia, lá. Mas Ele é o Deus do mandamento. Ele é o Deus que exige obediência. Esse texto tem a nos ensinar que prosperar, então, é obedecer os mandamentos. Prosperar é obedecer. Aí nós vamos lá para o povo de Israel. O povo de Israel são os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó.
E o povo de Israel, né? Ô povinho desobediente. Nem se parece com a gente, né? O povo desobediente ao povo de Israel. Está lá no deserto. Apesar da desobediência do povo, ó, passou 40 anos no deserto. Não faltou comida. Eles tinham pão de mel, né, do melhor padeiro do mundo. Deus fazia o pão lá na sua grande cozinha no céu e o pão descia assim. Quando eles abriam, havia mel. Isso são os historiadores que dizem, tá, gente? Não está na Bíblia, não. Os historiadores dizem que o pão, o maná, era um pão fofinho. Quando você comia, tinha mel como recheio. Imagina o pão feito pelo próprio Deus. Ou pelos anjos, né? Façam aí bastante pão. Vamos alimentar o povo. Aí o povo reclamou. Aí Deus manda carne. Não faltou pão, não faltou carne, não faltou água. A água acabou, toca na rocha, jorra água. A água acabou, a água está amarga, joga um galho, a água fica doce. E os milagres vão acontecendo. Não faltou sombra fresca, né? Calorão no deserto. Deus manda uma nuvem, uma sombrinha fresca. Frio à noite, Deus manda uma luz que ia circundando o povo, esquentando o povo. Deus cuidou em todo o tempo. A palavra de Deus vai dizer que esse povo do deserto, seus calçados não se desfizeram, nem as suas roupas. 40 anos. Por quê? Porque havia uma promessa de prosperidade, de cuidado. Assim como também há uma promessa para as nossas vidas, de prosperidade e de cuidado. Eu não tenho problema nenhum de falar de prosperidade. Deus promete prosperidade a partir da obediência. A partir da obediência. O povo de Israel, eles não obedeceram. Deus cuidou, Deus tratou. No deserto prosperaram com aquilo que necessitavam. Mas eles não receberam a promessa completa. Eles não entraram na Nova Canaã. Eles não entraram na terra prometida. Eles morreram no deserto, porque desobedeceram. Então, acho que nós temos que olhar para isso e também termos um certo cuidado. Onde que eu estou desobedecendo? Eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala: Sílvia, você está fazendo isso de errado. Quer continuar? O Espírito Santo, queridos, ele não vai te amarrar, nem a sua boca, nem as suas mãos, nem os seus pés, e nem vai pegar 10% do seu salário. Não vai fazer isso. Isso que ele tem que fazer é você, em obediência. Ele só vai falar. Quando você não faz, as coisas acontecem. A prosperidade há, Deus abençoa, mas a bênção não é completa. Por fim, queridos, o que seria realmente o prosperar? Aí eu pensei numa palavra, que prosperar seria ser perseverante. Perseverar em obedecer. Foi o caso de Isaac. Apesar da inveja, apesar da contenda, apesar da inimizade, Isaac continuou obediente. Sabe por quê? Ele sabia que aonde ele fosse, a bênção iria acompanhá-lo. A gente não canta, né? Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Minha entrada e minha saída. É isso. Então,
ele foi perseverante. Ele poderia ter... mandar matar esse povo, não quero esse povo. Não, ele foi perseverante. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 12, capítulo 18? Paulo escreve para nós assim, ó: se depender de vós, se depender de vocês, tende paz com todos os homens. Depende de mim? Dependia de Isaac. Isaac falou: opa, meus pastores estão brigando, eu vou para outro lugar. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz. Isaac se afasta por causa da inveja, da contenda, por causa da inimizade, até que Isaac encontra um lugar espaçoso. Isaac encontra um lugar de paz. E aí, nesse lugar de paz, versículo 24 e 25, o Senhor aparece novamente a Isaac. Gênesis 26, 24 e 25. De novo o Senhor aparece, parece que fechando o ciclo dessa história. A caminhada de Isaac em busca do poço sem contenda, sem briga, sem inimizade. E Deus aparece a Isaac e diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Porque Abraão era o pai de Isaac. Porque Abraão também obedeceu. Então Isaac foi, fez um altar, invocou o nome do Senhor, armou a sua tenda e ficou ali naquele lugar. Se você depois continuar fazendo a leitura da história, você vai ver que agora os povos, aqueles que contenderam, aqueles que brigaram, eles foram até Isaac. Se você continuar lendo, você vai ver a história aí, tá? Você vai continuar lendo a história, belíssima a história de Isaac. Então, meus irmãos, Isaac, diante da sua história, ao final, encontra um lugar de paz, um lugar espaçoso, ergue o altar e adora a Deus. Qual seria, então, o nosso real prosperar hoje? Para nós, o nosso real prosperar é buscar a água viva. Quem é a água viva? Jesus. E Deus, Ele continua fiel. Porque Ele prometeu a água viva e Ele enviou Jesus. Ele cumpriu a promessa. No texto de Isaac, nós vemos um juramento. Um juramento que agora é tal qual a promessa. Deus falou que o filho viria como um cordeiro mudo, morrer em nosso lugar, pacífico. Poderia ter chamado uma legião de anjos. Poderia ter mandado matar todos aqueles soldados. Poderia ter feito e ter acontecido. Mas ele ficou quietinho. E caminhou pelas ruas de Jerusalém, sendo cuspido, caluniado, esbofeteado, chicoteado. Carregou a cruz para cumprir a promessa. Hoje pela manhã, na escola dominical, para quem esteve aqui, às 9h30, nós comentamos que o homem possui um vazio do tamanho de Deus. Né? Nós fizemos esse comentário. Que alguém já falou isso em algum momento. O homem possui um vazio do tamanho de Deus. Isto é, o homem possui um poço que só pode ser preenchido com Jesus. O homem possui um poço, quando eu digo homem, eu estou generalizando, homem e mulher, né? Possui um poço
que só pode ser preenchido e bem preenchido com amizade, com compreensão e com amor. Mas nós, amados, nós vivemos entulhando os nossos próprios poços. Nós nos entulhamos. E entulhamos os poços dos outros. Nós nos entulhamos com nossos achismos, com a nossa pseudo-sabedoria, com as nossas invejas, com as nossas contendas. Nós nos entulhamos e entulhamos os outros. Nossos corações estão cheios de pedras, contendas, cheios de areias, inimizades, coisas que não agradam a Deus. O que Deus quer que façamos nessa noite? A mensagem é para mim, eu já vi a mensagem. Ele já falou comigo, mas a mensagem é para vocês. Deus quer que nós abramos novamente os nossos poços, os poços que estão entulhados de pedras e areias do nosso coração. E Deus quer que deixemos fluir água viva. Existe uma nascente dentro de você. Você pode procurar. Às vezes você está pensando que você está no deserto. Vai cavando, você vai achar. Existe uma água viva. Existem sentimentos bons de amizade, de bondade. Como que nós podemos fazer isso, pastora? Eu só posso lhe dar 2 sugestões. Vida de oração e leitura da palavra. Isso vai fazer com que as pedras saiam do nosso coração, a areia e a água viva comece a fluir. Deus diz que Ele vai nos encher com o Espírito Santo. Ele diz assim, enchei-vos do Espírito. Né? Enchei-vos. Há um juramento. Há uma promessa. Há um porquê. Lembram que eu falei no início dessa mensagem que Deus abençoou Isaac por causa da obediência de Abraão? Lembram? Deus nos abençoa, queridos. Fiquem tranquilos. Deus nos abençoa por causa de Jesus. Jesus foi o filho obediente. Jesus veio e foi obediente até a morte e morte de cruz. E é pela obediência de Jesus. Fiquem em paz. Porque é pela obediência de Jesus que nós somos abençoados. Deus nos olha através do Filho. Graças a Deus por isso. Porque se Deus fosse olhar pelos meus atos, meus pensamentos, meu modo de ser, eu não seria abençoada. Eu sou abençoada porque Deus me olha através do Filho. O Filho é obediente. E Ele me olha através de Jesus. Ele olha para Jesus e reflete em nós. Mas a inveja, você está próspero? Amém. Mas a inveja. Sim. A contenda? Sim. A inimizade? Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer igual Isaac. Continuar obedecendo e abrindo os poços. Obedecendo. Até que chegue aquele dia tão esperado. Até que chegue o dia da paz, da prosperidade. Vai haver lugar espaçoso. Vai haver poço com água viva. Vai haver para todos nós. Vai haver esse momento. E melhor, queridos. Olha o que é melhor. Qual o melhor de Deus? O melhor de Deus para nós é Jesus. Porque haverá água viva que vai jorrar para a vida eterna. Olha que maravilha. Haverá a promessa cumprida, porque Deus nos olha através do Filho. E aí eu lembrei de um texto que a gente só fala no Natal. Mas eu acho que cabe aqui,
que é Isaías 9:6. E um filho nos deu. Deus nos deu o filho. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Um maravilhoso conselheiro para todos nós. Foi nos dado. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Príncipe da paz, para nos dar vida em abundância, para nos dar prosperidade e paz, e por fim, a vida eterna com Ele. Então, que Deus nos abençoe, que a gente continue firme, olhando para a promessa de Deus, que vem a nós através do Filho. Por isso, confessamos os nossos pecados. Confessar os pecados e deixar os pecados. Confessamos os pecados, para que o sangue de Jesus nos cubra e Deus nos olhe através do sangue de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que essa noite você entenda, eu entenda, que somos prósperos, porque temos o Filho. E que prosperidade nem sempre é dinheiro, mas vimos no texto que é paz. É paz. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. E depois que nós orarmos e implementarmos a bênção, eu ainda convido o Ministério de Louvor para fazer a pós-lúdio. Oremos. Pai querido, obrigada, Deus, por esse tempo em que pudemos refletir na Tua palavra. Obrigada pela Tua bondade e graça. Obrigada porque o Senhor está conosco. Obrigada porque o Senhor nos olha através do Seu Filho. Continua, Deus, nos sustentando para que tenhamos forças para continuar abrindo poços até encontrar o poço da água viva. Até